Fala galera, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. Bom, vim aqui para mostrar que o meu segundo filho aí, eu criei um robô, o R2D2, baseado aí no naquele robozinho que parece uma pilha lá, um cilindrinho do Star Wars. Vamos lá, galera. Bom, primeiramente, falando o que eu quero mostrar aqui para vocês, né, com o retrospecto, vamos fazer análise desses robôs baseado em um ano, né, de período. Então, pegar aqui o ano de hoje, tarde de hoje, um ano para trás, né? Eu acho que a gente consegue ter um horizonte um pouco mais representativo aí para tomar uma decisão se vai entrar ou não aí no mercado utilizando um determinado robô, né? E para conseguir ver o desempenho, né? Eu honestamente, assim, o ano passado para mim é um ano bem complexo para você ter parâmetros, tipo, ter dados muito importantes e representativos para validar um robô ou uma estratégia. Por quê? Porque foi um ano bem xarope, né? Nós tivemos aí praticamente o início da Terceira Guerra Mundial lá na Ucrânia, lá com a Rússia, e isso aí tá virando uma merda desde o ano passado, né? Que isso estourou. E aqui no Brasil, especificamente, no nosso país, nós tivemos as eleições, né? Que foi, né? Bom, não preciso comentar, tecer nenhuma opinião ou nada sobre isso, mas enfim, foi uma eleição em 2 turnos e enfim, e aí deu no que deu e é, isso acaba tumultuando aí, não é o cenário ideal, na minha opinião, para você validar uma estratégia. Eu acho que as estratégias elas têm que ser feitas para atuar mais em períodos de normalidade. E aí quando tem aí, né, quando você joga uma pedra no lago, que tem aquelas ondulações, realmente atrapalha um pouco, mas logo estabiliza novamente. Mas enfim, para ter alguma representatividade aí, vamos uma representatividade maior, né? Vamos pegar o ano passado inteiro, tá? Só para ver. Então, no vídeo anterior, né, eu que foi sobre o meu primeiro filhote, aí o Dylion, né, baseado no gatilho de reversão, pegando só o ano de 2023, né, os desempenhos foram muito bons, né, porque já está estável, né, independente das decisões políticas aí que foram tomadas, agora já passou e vai ser o ARC-con que vai acontecer, então já está estável. Mas pegando o ano passado inteiro, que a gente vê aqui, por exemplo, né, pegando aqui 5 minutos, né, a maioria tudo foi feito até aqui, foi feito para 5 minutos. Então aqui estratégia do Dylion nos 5 minutos, 300 de gain e stop fixo de 250, que foi o melhor que eu tinha encontrado nas minhas análises até então. Então nós tivemos assim, ao longo desse ano, né, considerando as taxas, aqui eu coloquei 25 centavos, que é o real, tá? Então 25 centavos para entrar, 25 centavos para sair, então dá 50 centavos por operação com um contrato, tá? Tirando as taxas, que são, né, e uma assertividade de menos de 50%, nós tivemos R$ 927,50 de lucro em um ano, com o Dylion simples, né? Então aqui você vê que não teve nenhum bug, foi perfeito aqui a execução dessa simulação, né? Não teve nenhum bug. E a curva de patrimônio, né, ao longo do ano, então nós tivemos um drawdown grande aqui já logo no começo, né? Então março do ano passado foi uma merda para a estratégia do gatilho de reversão. Depois nós tivemos um pico e aí caiu bastante, né? Se for pegar daqui de topo a fundo, foi bastante. E aí foi indo até que aqui, né, praticamente foi de dezembro, exatamente, foi depois do Natal, ó. Isso que eu percebi em todas. Depois do Natal para cá que ela deu uma estilingada boa para cima e espero que agora as curvas fiquem ascendentes aí para todos os robozinhos, tá? Então aqui eu fui anotando aqui no meu carrinho aqui os desempenhos de cada um. Então vamos lá, o Dylion simples,
nós obtivemos R$ 927,50 aí ao longo dos últimos 365 dias. Bom, daí nós viemos aqui para o Dylion final, né? Então, sobre o Dylion, não preciso ficar discorrendo muito aqui, eu já fiz a difusão do script desses robôs aqui, tá no vídeo anterior, né? Para quem quiser obter aí, tá de graça, é só ir lá e copiar, né? Só ter o trampo de copiar a parada. E aí é testar, né? Então tem vários inputs aqui, né, que a gente coloca. Beleza. Tem vários inputs aqui, né? Então você pode, tudo isso aqui é input, então você tem 3 variáveis aí que você pode mexer, né, para ficar alterando e testando, né, para ver se obtém um desempenho melhor. Talvez ao longo de um ano aqui essas variáveis variem, não sejam essas melhores. Essas aqui foi o que eu obtive para o ano de 2023, que era o melhor. Mas vamos lá, sem perder muito tempo. Então aqui tivemos alguns bugzinhos aqui, né, do milênio aqui, essas merdinhas aqui que esse troço sempre insiste em dar. Mas em geral, né, nós tivemos um sofrimento grande aí, né, de março, né, do ano passado até aqui setembro, ó, ficou vai não vai, 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 era muita coisa acontecendo e eu acho que isso acaba influenciando aí nas assertividades aí, né, tipo no price action, né, porque aqui totalmente baseado em price action esse robô, né, o gatilhozinho de reversão. Então aí os padrões não foram muito bem seguidos e depois deu uma estabilizada e estourou para cima aqui, né? Então tivemos uma dor de barriga grande aqui, né, de bastante tempo, para depois ele estabilizar, né? Então, em resumo, nós tivemos no Dylion aqui nos últimos 365 dias R$ 5.284,50. Bom, agora vamos lá para o nosso novo robô, né? O meu segundo filhote aqui. 3 versões também. Acho que eu sempre vou tentar fazer os robôs em 3 versões. Pode ser muito mais, na verdade. A gente tem infinitas possibilidades. Eu testei bem mais de 3 versões, mas eu resolvi deixar essas aqui, né? Para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Agora aqui nós temos o R2D2, né? Deixa ele aparecer. Bom, R2D2 ele também é uma estratégia para, na melhor, né, das opções que eu testei aqui. Eu testei 1, 5, 15. Eu só não testo o Renko porque não tenho familiaridade, tá, pessoal? Então assim, é um robô, né, o R2D2 é um robô, de uma maneira geral, é um robô caçador de tendência, né? Ele é baseado, né, aqui, vai até um parêntese aqui, né, nos últimos, sei lá, 1 ano e meio, eu acho que eu comecei a ter contato há um ano, foi em dezembro, janeiro anterior aí, né, do outro ano, que eu comecei a ter contato aí com price action e tal, e aí todos os mentores aí de price action, eles demonizam, né, bastante a utilização de médias, indicadores e tudo mais. Mas e aí a gente entra nessa também, né? Eu, no caso, entrei nessa. Então, assim, deixa eu atualizar ele aqui para mostrar para vocês o valor que ele vai dar. E eu embarquei um pouco nessa, né, da demonização aí, né, de trabalhar com esse tipo de indicador, mas é porque na verdade o tipo de operacional, né, dessa galera aí que eu gosto pra caralho, assim, né, e eu sigo quando eu estou operando na conta real basicamente eu opero candle a candle mesmo, né, lógico, eu olho, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempos gráficos ao mesmo tempo, né?
Então, na verdade, assim, você tem que saber analisar muita coisa, né, para trabalhar com price action. Você, na verdade, você tem que ser o suprassumo, né, o cirurgião plástico ali dos médicos, né, é o cara que sabe ver no detalhe e ele tem uma total subjetividade das ações dele, ou seja, praticamente todas as ações elas são subjetivas. Ah, não é não, porque eu esperei ali tal, 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 não sei o que. Cara, beleza, isso aconteceu em determinado tempo gráfico, em outro ele pode estar dando o contrário. Não é muito fácil e simples de ocorrer de todos os 6 ou 7 tempos gráficos que você está utilizando dar a mesma direção. Então você sempre vai ter que optar, sei lá, se o 15 e o 30 minutos estão mandando você comprar e o 5 e o 3 e o 1 estão mandando você vender, porra, você tem que tomar uma decisão, cara. Ah, quem que é mais forte? Ah, mas daí eu vou ter que ter um stop. É extremamente subjetivo. É extremamente subjetivo. E aí o que vai variar? É o tempo de tela e a experiência que vai fazer você ser um trader vencedor ou um trader que conhece muito e mesmo conhecendo muito, vai levar muita porrada na cabeça e vai ficar no 0 a 0 ou no negativo. Essa é a grande verdade, na minha visão, na minha humilde opinião. Mas é o que eu mais gosto de operar, né? É o que você mais queima pestana ali, né? Que você mais tem que pensar. Mas para um robô, lógico, eu confesso, eu também estou tentando fazer um robô. Estou parametrizando ele com esses conhecimentos todos, é mais pesado, estou em partes fazendo por bloquinhos, pegando esses conhecimentos que eu tenho aí, que eu aprendi com essa galera aí, né, com os mentores aí de uma maneira geral, de price action. Mas é bem mais complexo de fazer, a assertividade por enquanto não está muito boa, mas tem muita coisa para parametrar. Agora, quando você está falando de uma automação de estratégia, que seria o robô, né? O robô ele não tem subjetividade nenhuma. Ele é assim, aconteceu determinada coisa, ou ele compra, ou ele vende, ou ele estopa, né? Então é isso. Então, para trabalhar dessa maneira, ter indicadores acaba facilitando muito. Então o que eu fiz aqui com R2D2? Eu pensei, vou pegar no mais simples de tudo possível, que seria trabalhar com médias, né? Então, médias móveis, né? E que seria basicamente uma estratégia, né, seguidora de tendência, né? Então o que eu fiz aqui, né? Então sem prolongar muito, então essa versão aqui do R2D2 seria eu fiz até uma tentativa aqui de uma explicaçãozinha técnica aqui, né? Então ele trabalha com uma média exponencial, né? Que é um período mais uma condição, né? Aqui o dado série aqui seria abertura, fechamento, máxima e mínima, enfim, é assim. E aqui o período é o período que você vai colocar. Daí o período sugerido, né? Aqui eu pus 21, mas na verdade depois eu já até mudei aqui, né? Então aqui, mas eu não vou mudar aqui para não ter que salvar esse negócio. Sugerido 21, mas é um input, ou seja, você pode mudar. Tá aqui, ó, você pode mudar ele. E o fechamento do candle acima ou abaixo da média, né? Então esses dados aqui, né? Então você tem uma média, por exemplo, aqui, né, no caso aqui de 21 períodos, e a hora que se o candle estiver fechando acima, ele vai comprando, né? Comprando, e alvo stop fixo. Eu tentei fazer com stop atrás da média e tudo mais, mas não foi muito legal não. E aí isso aqui também é um input, né? Então vamos lá, eu vou já deixar aqui, né, de uma maneira que vocês possam, quem tiver interesse, né, nesse robozinho, copiar. Então aqui, né, o que nós temos aqui, os inputs, né, para esse operacional aqui é o período ML, né, período média longa, ou período MC. Para esse robô aqui ele não é útil, então não precisa copiar. E aqui é um input, você pode colocar o que você quiser. E um alvo, né, de 50 é alvo de 200 e um stop de 250, que também são inputs, são variáveis. Aí variável média longa e média curta, que é um float.
E aqui o que é a média longa? A média longa é a média exponencial do período média longa, né, que é esse período aqui, ó, 72 no caso aqui agora, de fechamento, no close. E a média curta, média exponencial da média curta, que está aqui, close. Mas para esse robô aqui ela não é utilizada, tá? Então a média curta é só a média longa. Aqui de novo, né, aqueles horários lá e tal, operar até 5h35. E vamos aqui direto para a condição onde não, que, né, aqui, né, aqui embaixo, né, depois ó, só copiar aqui e tal, já está na tela, deixa eu ver aqui, a tela está pegando tudo, deixa eu fechar aqui, olha lá, tá tudo aqui, é só dar só copiar, pode copiar enquanto eu falo minhas groselhas aqui, ou dar um pause aí e copia para quem tiver interesse, né, então vamos lá, se rest position é igual a false, então aqui, né, se rest position, se você está posicionado, se tem alguma posição, né, igual a falsa, ou seja, se buy position e sell position é igual a 0, né, então aqui se você não está comprado nem vendido, então vamos aqui para uma condição de venda, né, se a média longa é menor do que a média longa deslocada em 1 e a média longa deslocada em 1 é menor do que a média longa deslocada em 2, ou seja, isso aqui, o que esse comando aqui significa dizer? Significa dizer que a média, né, de 21, 72, tantos períodos, seja como for, ela está descendo, né, porque a ponta dela sempre é menor do que os dois últimos períodos. E o fechamento do candle é menor do que a média longa, ou seja, tem a média aqui, o candle fechou abaixo, então você vende, né? E aqui a outra condição é, né, se não tem nenhuma posição aberta, tal, se a média longa é maior do que a média longa deslocada em 1 e a média longa deslocada em 1 é maior do que a média longa deslocada em 2 e o fechamento está acima da média longa, né, então sim, se eu tenho uma média que está subindo e ainda o fechamento do candle for acima, é para comprar, beleza? Então essa aqui é a condição inicial, né, quando você não está posicionado. Aí uma vez que você está posicionado, vem aqui, né, se você está comprado, né, if is bought, then, daí begin, daí aqui, se eu estou comprado, eu vou fazer uma saída aqui, né, no meu alvo, então é sell to cover limit by price mais alvo, um contrato, né? E aqui eu coloquei o stop, né? Sell to cover stop, by price menos stop, by price menos stop. Eu coloquei aqui quando está entre chaves, igual está aqui, pessoal, ele considera só como se fosse um comentário, então isso aqui não existe, mas eu deixei porque foi um teste que eu fiz, depois se um dia eu for querer rever e testar isso aqui, eu já sei que isso aqui eu testei e não gostei. Então aqui eu coloquei aqui, né, para fechar, aqui eu coloquei o stop em cima da média longa. Só que tipo assim, ele deu menos lucro do que colocando essa condição aqui de um stop de 250 pontos, entendeu? Então é isso, então essa aqui é a condição se eu estou comprado, e aqui se sold, se eu estou vendido, né? Então é buy to cover limit, sell price menos alvo, né? O alvo da operação, o alvo aqui a gente está falando de uma condição de scalp, né, bem scalp mesmo, um alvozinho só de 50 pontos. E aqui buy to cover stop, né, é o sell price mais o stop, sell price mais o stop. Então o stop 250 pontos. Beleza? Então aqui estava aqui, né, travei aqui, é só travar a tela aqui e copiar para quem tiver interesse. E depois vocês podem também parametrar isso aqui, igual eu fiz já, né? Eu já fiz isso aqui, foi a condição ótima que eu achei para o período desse ano de 2023, só que daí eu extrapolei aqui para um ano, né? Então talvez tenha uma condição melhor aqui. Então nós tivemos nesse período, então você vê esse R2D2, né, que trabalha acima e abaixo de uma determinada média, aqui no caso de 72 períodos, ele teve um desempenho bom em termos de assertividade, né? É 83,93% de operações vencedoras, né?
ele fez operação pra caralho, né, ao longo de um ano. Então, porra, 15.400 e tralalá. Então você pagou só de, de taxa, né, 7 mil e pouco aí. E no final das contas, né, você teve um lucro ao longo desse período aí de R$ 2.022, né? Lógico que aqui depois, né, a pessoa teria que fazer o imposto de renda também aqui, que daria mais, tirar 19% disso aqui, né? Então vamos lá, então nós tivemos aqui um gráfico com alguns errinhos, mas são poucos. Achei que nesse aqui não ficava com erro algum, né? Esses picos aqui não fazem sentido, porque o máximo que eu posso ganhar por operação é 50, são R$ 10 no caso aqui, né? Porque eu estou falando de 50. E a curva de patrimônio, né? Ao longo desse ano, então nós tivemos aí um período ruim, né? Vocês vão ver lá no Dylion também não foi bom esse período. E aí depois ele dá uma estabilizada aqui, né? Na verdade já em julho, né? Acho que foi até antes, ó. E vai embora, né? E é isso. O problema aqui é que, como faz muita operação, as taxas são altas. Então beleza, esse é o R2D2 acima e abaixo de uma determinada média. Vamos, para não perder tanto tempo, vamos para o próximo, que é o R2D2 simples. Deixa ele ir, porque hoje, por algum motivo, meu computador está mais lento que antes. Bom, R2D2 simples. Deixa ele pensar. A gente vê o que acontece aqui. Nossa senhora. Ave Maria. Esse aqui. Bom, esse robozinho aqui, ele já é baseado num cruzamento de médias, né? Então, eu vou trabalhar aqui com duas médias. Agora sim, trabalharemos com uma média longa, que é a ML, período ML aqui, né? Desculpa, essa aqui, ó, média longa, e a média curta, né? Então, assim, detalhamento aqui do robô, né? Média, período, tal. Aqui é o período sugerido, média longa 72 e a média curta 21. É meio que um padrãozão aí. Eu fiz várias tentativas, foi o que eu achei realmente que mais valeu a pena. Mas isso aqui é um input, né? Então você pode colocar o que você quiser, né? Então aqui, ó, período ML, período MC. Faz o que você quiser aí, né? Se você for testar. Então aqui ele compra e vende em função do cruzamento das médias, né? Então aqui, se a média curta jogar para cima, ele vai comprando. Se a média curta cruzar para baixo, ele vai vendendo, né? E eu trabalhei aqui com alvos e stops fixos, né? Então aqui eu coloquei um alvo grande e um stop grande, né? Então vou mandar ele verificar aqui para abrir minha janela. E aí, pessoal, aqui dentre tudo o que eu testei, o que eu achei melhor foi no time frame de 15 minutos. Tá? Então 15 minutos para essa configuração aqui é o que eu encontrei de melhor, tá? Então vamos mandar ele executar aqui para a gente ver os resultados. Deixa eu colocar aqui no editor. Então ele deu aqui R$3.636, né? Este período aqui, né? De um ano. Nós tivemos um aproveitamento de 62%, quase 63%, né? Foram 1.578 operações vencedoras e 926 perdedoras. São bastante operações, né? 2.500 e poucas, então também pagou-se uma taxa alta, né? 1.253. Mas aqui ao longo de 12 meses esse robô rendeu, né, tirando essas taxas aqui já, R$3.636, né? Então ele teve aqui um desempenho né, de 15 operações vencedoras aqui numa sequência,
contra 9 perdedoras numa sequência perdedora aqui, né? Aqui também, deixa eu ver se teve muito bug. Teve mais bug aqui, né? Então, infelizmente dá uma balanceada aqui, né? Pro bem e pro mal aqui, né? Mas infelizmente não deveria. O ideal é quando ele não dá bug algum, né? Mas dá pra gente ter uma ideia, né? Também aqui a gente está pegando ao longo de um ano, então a chance de dar bug no sistema é maior. Aqui no patrimônio, né? Também ele sofreu aí, né? No começo do ano passado, depois ele deu uma engrenada aqui, deu umas pipocadas, enfim, é isso, né? Deixa eu colocar aqui de novo aqui. Então aqui é o time frame 15 minutos, né, como eu falei. Deixa eu colocar aqui para vocês copiarem, né? Então aqui, quem tiver interesse, obviamente, né? Então tem esses inputs aqui, a gente usa todos esses inputs, né? Aqui eu coloquei a média lá para dar uma entrada, mas não ficou a melhor das opções, então não precisa isso aqui. E aí vai embora, né? Só copiar aqui mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu já colocar ele aqui se eu não estou posicionado, né? If has position é igual a false. Aí aqui, se a média curta é menor do que a média longa, então sell short at market, né? E se a média curta é maior do que a média longa, buy at market, né? E aqui, uma vez que eu estou comprado, sell to cover limit by price mais alvo, né? E o stop é sell to cover stop by price menos stop by price menos stop. E uma vez que eu estou vendido, buy to cover stop, sell price mais stop aqui o stop, e o buy to cover limit, sell price menos alvo, né? Então basicamente é isso aqui o robô. Só dar um pause aqui e copiar. Acho que desse robô é isso, né, que eu tinha que falar. Ele já apresentou nos últimos 12 meses aí uma rentabilidade de R$ 3.636 e sofreu aqui também, teve algumas oscilações aí, né, meio grandes aí, né. Então agora vamos para nosso último robozinho aqui, né, que é o RD2 com uma média. Eita, que beleza, aqui ele não sofreu tanto para mudar. Então beleza, deixa eu colocar aqui. Então aqui esse aqui já é um robô, eu sempre, né, vou deixar por último aqui o mais topzinho de todos. Então vamos lá, é o R2D2 direção da média, né, o nome dele aqui, né, o nomezinho que eu dei para esse robô. Então aqui, né, o detalhamento técnico do robô, a média de novo, exponencial. Aqui ele vai trabalhar com uma média só, né, então o período que eu sugiro aqui, que eu fiz os estudos aqui, é uma média de 200 períodos, mas é um input, você pode mudar. Então ele compra e vende em função da direção da média, né? Então ele tem alvo e stop fixo, né? Então aqui no que eu testei, então aqui o que a gente vai usar é o período MC de média curta, que ele não é utilizado. A gente não usa média curta nesse robô. Então período de média longa 200, eu coloquei aqui um alvo de 150 e um stop de 400. Nessa configuração aqui foi a que ele mais me deu lucro em 2023, tá? Por isso que eu escolhi. Então eu faço todos os setup aqui, eu faço utilizando só 2023, depois eu extrapolo aí para um período maior e tanto faz, tá bom? Só para vocês entenderem. Bom, enfim, ele acaba fazendo operação pra cacete, né? Ao longo de um ano aí ele fez tudo isso aqui de operação, 4.400 e pouco, R$2.200 de taxa, R$8.174 de lucro, 74% de aproveitamento. Então você vê, ele teve uma sequência vencedora, né, de 26 operações contra a maior sequência perdedora dele foi só 7. Gráfico de operações,
né, ao longo do ano teve bug, como sempre, essa merda. Patrimônio, né? Então aqui ele se mostrou, né, apesar, né, de estarmos falando de um alvo grande, né, de 150 pontos, ele foi o robô que mais tirou de letra aqui, né, esse período conturbado que foi o ano passado, né? Depois ele engrenou bem aqui, né? Então o drawdown dele, o pior drawdown que teve foi isso aqui, né, de 800 e poucos reais aqui, quase até zerar. Então depois ele foi subindo e foi feliz aqui, né? Então é um robô que também, assim como o R2D2 simples aqui, ele, nas minhas análises, ele teve um melhor desempenho em 15 minutos. Isso também ajuda bastante o fato de você estar trabalhando com time frame maior a reduzir um pouco a quantidade de operações e poder colocar stops e alvos maiores, né? Mas eu também testei no 30, testei em outros time frames, mas daí não foi legal não, tá? Mas enfim, aí você, quem tiver interessado e copiar aqui, é só testar também. Às vezes vai encontrar alguma configuração melhor do que eu encontrei. Aí por favor me comunique para eu agregar nos meus estudos aqui, tá bom? Que eu ia falar. Bom, então é isso. Então vou colocar aqui, né, o robozinho aqui para vocês copiarem. Então aqui tem essa parte de inputs, né, essa parte de cabeçalho basicamente é a mesma, tá? Então vamos lá. Se eu passar aqui mais rápido que você pode ver, é só depois você dá um pause, tá bom? Então vamos lá. Aqui, né, se você não está posicionado, né, então aqui o que está em azul aqui é tentativa que eu fiz, então não precisa nem copiar, só deixei aqui para eu ter histórico do que eu já tentei, né, para não tentar de novo. Então aqui, né, se rest position igual a false, then, daí vem aqui já para o pretinho aqui, né, se a média longa, né, é menor do que a média longa deslocada em 1 e a média longa em 1 é menor do que a média longa deslocada em 2, então significa que essa média longa ela está caindo, né? Então a gente vende. E se a média longa é maior do que a média longa deslocada em 1 e a média longa deslocada em 1 é maior do que a média longa deslocada em 2, então significa que eu estou subindo, então aí para comprar, tá bom? Aí aqui, né, se eu estou comprado, então Celtic Cover Limit by Price mais alvo, o alvo tá aqui, 150 pontos. E o stop é Celtic Cover Stop by Price menos stop by Price menos stop, que o stop foi 400, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com time frame de 15 minutos. E se eu estou vendido, aí é o contrário, né? Buy to Cover Limit, Sell Price menos o alvo, né? Menos 150, e Buy to Cover Stop, ou Sell Price mais Stop, Sell Price mais Stop, que é mais 400 pontos aqui de stop, né? E é isso, galera. Aí nós tivemos aqui 74% de aproveitamento, né? Não era para ter esses valores aqui, são bugs, né? Um bug gigante aqui na venda. A gente está falando de um stop de 400 pontos, deveria parar em 80 reais, aqui foi 600, então você vê que prejudicou. E aqui a gente está falando de um gain de 150, 30, teve um gain de 390. Então são bugs que dá aqui, né, porque é ao longo de um ano. E aí infelizmente o nosso amigo Profit Chart não tá top ainda para essas análises, mas já dá para trabalhar, né? E o interessante é isso aqui, né? Essa curva de patrimônio, né, ao longo, né, desse ano aí, que foi boa. Então
Aqui as minhas análises normalmente eu faço pegando o 2023, como eu falei, depois eu extrapolo. Você vê, né, em 2023, né, comparado ao ao Dylion lá, né, nós tivemos um bom desempenho, né? Então, assim, é uma estratégia seguidora de tendência. Aí, né, vale a pena testar aí, né, e tomar decisão aí se vai ter coragem. Eu tô testando, ainda tem mais alguns robozinhos que eu quero dar uma olhada e depois eu vou ver, muito provavelmente eu vou entrar em conta real com um deles depois, né? Mas aqui vindo aquele raciocínio que eu tinha falado pro Dylion, né, aqui mais ou menos a mesma coisa, ó. Então aqui chegou aqui no dia 11, né, o que que eu faria, né? O que que eu faria nesse dia? Eu já estaria com um gain de 1.220 reais. Eu sacaria 1.090 reais, né? Porque você vê que graças ao bom Deus esse robô aqui não deu nem um drawdown, né? No dia 1º de janeiro ali, né? Quer dizer, iniciando em janeiro. E aí eu sacaria aqui o dinheiro que eu colocaria na corretora, que seria 1.000 reais, né, para começar com esse robô. Então eu sacaria e deixaria ele trabalhar com o dinheiro dele mesmo, né? Então, enfim, sacando o dinheiro do robô mais o dinheiro da mensalidade lá da Nelogica, que é 90 reais para operar com o robô na conta real, aí ele trabalharia por conta dele e você vê que ele foi bem, né? Ele teve aqui, né, o drawdown pior que ele teve, ele estava com 1.480, ele caiu para 1.100, então a gente está falando de 380 reais aqui, que foi em 2 dias, né, que ele teve esse drawdownzinho. Depois aqui ele teve um outro drawdown de 2 dias também, que foi de 1.680 para 1.340, então a gente está falando de 340 reais só em 2 dias, de 2 dias seguidos de perda, mas em 2 dias ele recuperou praticamente para o mesmo patamar, e aí ele foi indo embora, né? Então a gente teve aqui uns dias ruins também, mas ele rapidamente se recupera, né? Quando ele cai em passinhos, né? Assim, 2, 3 dias para cair, mas também quando ele dá as estilingadas dele, ele vai bem, né? Chegando aí a valores bem altos, né? Então é isso, né? Nesse período aqui desse ano, teria ganhado até agora aí líquido, né? R$ 2.852. Então a gente ainda nem fechou, né, o mês de... Nós ainda estamos no dia 19 de março. Então janeiro, fevereiro e ainda falta fechar o mês de março, mas eu acho que tem uma possibilidade desse robô com um único contrato gerar aí uma rentabilidade de R$ 1.000 por mês aí, né, esse ano, né, que as coisas estão um pouquinho mais estáveis aí, né? Mas vamos ver, é uma boa promessa aí, né? Então aqui, se for pegar aqui o meu ranking, né? Então esse robô aqui é o que está em número 1, né? De todos agora, o R2D2, né? Trabalhando com uma média só, né? Pegando um robô de tendência, que ele praticamente fica o dia inteiro em operação, né? Ele meio que trabalha sem parar. Outra coisa que eu não testei também, se eu depois aí, né, se alguém copiar e quiser testar também, é trabalhar com horários, né? Sei lá, trabalhar só das 9 ao meio-dia ou das 9h30 até 1 da tarde, sei lá, pegar essas variantes para tentar escapar daqueles períodos que normalmente o índice fica um pouco consolidado, né? Que como ele é um robô de tendência, então assim, ele é mais ótimo se ele estiver trabalhando na hora que o mercado está correndo para um lado, né? Então esse é o ideal, e ele pega para ele pegar essas tendências aí. Então dá para testar aí com horários e tal. Isso eu não fiz, eu fiz sempre dele operando o dia inteiro. Então são testes possíveis de fazer, né? Focar num robô, por exemplo, vou trabalhar com R2D2, uma média, que é esse aqui. E aí ficar
trabalhando com essas variáveis aí, né, de horários, enfim, né, ou mudar time frame, mudar os inputs ali de entrada e tal. Beleza, galera? Então vamos lá, né? Então o cara que ficou em primeiro lugar da turma aí foi esse, né? Ao longo de um ano ele deu R$ 8.174. O segundo colocado foi o Daileon Final, né? Que deu R$ 5.284,50 nos últimos 12 meses. E o terceiro colocado é o Daileon Simples, desculpa, Daileon Simples não, o R2D2 Simples, que deu um lucro aí de R$ 3.636, né? Todos foram lucrativos, porém alguns aqui tiveram uns drawdown, né, ao longo do último ano que foram bem importantes, uns drawdown pesados. E esse cara aqui, o R2D2, foi o melhor de todos, porque os drawdown dele não são pesados, então dificilmente o cara quebraria num período ruim, né, baseado no ano passado. E ainda foi o que mais deu lucro. Beleza, galera? Então tá aí os robozinhos para copiar. Espero esteja ajudando aí. Quem tiver ideias aí, só me escrever aí nos comentários desse vídeo aí, ou de alguma outra maneira, e a gente vai se alinhando. Beleza? Valeu, galera. Obrigado, hein? Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau.